Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma super aula de matemática, ok? Então, vamos lá ver, sem mais delongas, né? O que é que a gente estuda hoje? Beleza? Vamos lá então. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Beleza pessoal, vamos lá, equação do primeiro grau, certo? O que que a gente vai fazer aqui? É interessante a gente prestar atenção em uma coisa, né? Primeiro grau e essa uma incógnita, beleza? O que que é esse primeiro grau? Esse primeiro grau, pessoal, é o que? É quantas vezes, né, o número ou a incógnita x vai ser elevada, beleza? Por exemplo, se ele está dizendo que é ao primeiro grau, então esse x aqui ele é elevado a 1, beleza? Se fosse do segundo grau, certo? Esse x seria elevado a 2, ok? E se fosse do terceiro grau, seria a x a 3, ok? Então, esse primeiro grau quer dizer o quê? Que esse x, que é nossa incógnita, né? Ele vai ser elevado apenas ao número 1, que é o primeiro grau, ok? E o que são essas equações de primeiro grau? Essa equação de primeiro grau são aquelas que podem ser reduzidas a essa fórmula aqui, ó. X a x mais b é igual a 0, ok? Então, quando a equação puder ser reduzida a essa fórmula aqui, certo? A gente diz que ela é uma equação do primeiro grau, certo? Se lembrando sempre do grau que ela está sendo, a incógnita está sendo elevada, beleza? Normalmente ele te dá aí na equação, né? Quando que ela é do segundo ou do primeiro, beleza? Se não tiver nenhum número elevando o x, ela dá o primeiro. Se tiver 2, 3 ou mais, né? 4, 5, 6, né? Já é de outro grau, dependendo do número que está em cima. Então 2 é segundo, 3 é terceiro e assim vai. Beleza? Mas a gente normalmente não mexe com o terceiro e quarto, só com o primeiro e segundo. Beleza? Então hoje a gente tem o primeiro aqui, certo? Então essa daqui é a nossa fórmula, ó. E é interessante dizer o quê? Que essas fórmulas, pessoal, elas só estão aí para ser substituídas por números, beleza? Então na equação de primeiro grau, né, nas equações e principalmente nessa que a gente está vendo, a gente tem nomes diferentes aí, né, para cada detalhe aqui da nossa equação. Beleza? Se a gente presta atenção nas equações que a gente já fez, não tinha A e nem B, né? Tinha um número antes do X, certo? E tinha um número no lugar do B, beleza? E agora a gente tem esse A e tem esse B, professor. O que é isso aí? Esse A e esse B a gente chama de coeficiente, tá? Coeficiente da equação, certo? Que é aquele número, esses vão ser substituídos por números. E além desse coeficiente, a gente tem que o x, né, que é a incógnita, tá? A incógnita, ok? E é interessante dizer o que? Como ela está dizendo que é primeiro grau com uma só, então a gente só vai ter um x, tá? Se fosse com duas, talvez aparecesse o que? X e y, são duas incógnitas, tá? É interessante dizer para vocês isso, porque ó, como aqui é um x e aqui é um x, às vezes as pessoas pensam o quê? Né, são duas incógnitas, mas na verdade só são uma. X é x e pronto, entendeu? Então o número que vai ficar no lugar do x também vai ficar nesse lugar aqui. Então só é uma incógnita, a incógnita x, beleza? Se tivesse duas, ó, seria x e y ou x e z, tá? Aí a letra não diz muito ou altera o resultado, beleza? Então como que a gente resolve isso aqui? Primeiro a gente tem que entender, se a gente fosse mostrar aqui nessa nossa equação aqui, quais são os coeficientes, né, que no caso é o A e o B, a gente vai ter sempre que o A sempre vai vir junto com a letra, né, ou com a incógnita, certo? Se fosse um Y, viria A, Y, certo? Então no caso, na nossa equação, o A é o 9x, ok? Porque está vindo junto com a letra. 5x também seria A, certo? Então aqui também seria A. E o B sempre vai vir sozinho, só o B. Então é um número que vem sem nada, só ele mesmo. Então no caso o menos 7 aqui seria o B. E o mais 13 seria também o B. Beleza? E agora para a gente resolver, o que é que a gente faz? Na equação, o que é que a gente faz para resolver? Tudo que tiver junto com letra fica antes da igualdade. Tudo que não tiver letra fica depois da igualdade. Tem gente que não entende muito bem isso aqui, mas é tipo isso, ó. Marca aí essa igualdade. Então tudo que tiver letra
né, na equação, você vai colocar aqui antes, ó. Antes aqui. Então nós temos, ó, esse 9x e nós temos esse 5x. Tá junto com letra, né? Então tem que ficar aqui antes, ó. Certo? Interessante o que? O que tem preferência é o que já tá antes, certo? Como esse 9 já tá antes, então ele só permanece ele, ó. Ele tem preferência, ele fica aqui, certo? Mas se a gente olhar, esse aqui tá depois, né? Então, como ele tá depois, ele tem que vir pra cá, que tem que ficar junto com o 9x. Então, se ele tiver positivo, ele tem que vir pra cá negativo, certo? Como ele não tem nenhum sinal, significa que ele é positivo, né? Então, se ele decidir ficar junto com o 9x aqui desse lado, ele tem que vir negativo, porque ele é positivo, certo? Então, menos 5x. E aqui, ó, não fica mais nenhum número sem letra, beleza? E os que não tem letra, fica para depois. Lembrando também, se já tá, então tem preferência. Então fica aqui 13, certo? Esse daqui, ó, ele não é só o número, certo? Então, como esse aqui já tava, teve preferência e ficou, ó, depois da igualdade, ó. Esse aqui, ó, tá antes, né? Então tem que vir para cá, com o sinal também trocado. Ele não é menos, então vai vir mais 7. Beleza? Então pronto, agora a gente resolve aqui para que a gente possa descobrir qual o valor que vai ficar na incógnita para tornar a x mais b igual a 0. Beleza? Então vamos lá. 4x menos 5x, 9x menos 5x, melhor dizendo, 4x, né? Que é igual a 13 mais 7, 20. Beleza? Então a gente descobriu o quê? Que o AX é igual a 20, certo? O AX, né? 4x, então 4x é igual a 20. Beleza? Então o que a gente faz agora? Agora, pessoal, a gente está fazendo aqui pelo princípio de que? Da adição, né? Então, esse x ele precisa ficar sozinho, né? Ou isolar o x para esse 4 passar dividindo esse 20. Só que tem um detalhe. Para que esse 4 passe para cá dividindo, ele também tem que fazer o oposto também nesse nosso primeiro termo, né? Então significa o quê? Se esse vai vir dividindo para cá, ó, vai vir dividindo para cá, certo? Então ele também tem que dividir aqui. Beleza? Ó, esse 4 vai vir dividindo para cá, mas também tem que vir dividindo para cá, certo? Que quando a gente fizer, ó, 4x dividido para 4, vai ficar o quê? 1x. Não precisa colocar 1, então fica só x sozinho, certo? É como se a gente cancelasse esse 4 por esse 4, ó, certo? Vai ficar aqui, ó, menos 4, né? Beleza? A gente vai cortar o 4 pelo 4, tá? E, no caso, como a gente não pode cortar, né, ou cancelar o 4 pelo 4, a gente vai dividir. 20 dividido para 4 é 5. Beleza? Então, ó, a nossa incógnita, x vale 5. Se a gente fosse colocar